Queridos amigos, é com grande satisfação que estamos aqui para mais uma aula acerca das questões que já caíram na OAB. E para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de dar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal, a chegar a mais pessoas, e também se inscrever, acionando o sininho para receber novas notificações, porque aqui estamos sempre postando questões relacionadas a penal, processo penal, legislação penal especial e prática, tanto para quem se prepara para concursos públicos e OAB, quanto para aqueles que se desejam se desenvolver profissionalmente, né? Na aula de hoje, nós vamos ver mais uma questão que caiu na segunda fase da OAB em Direito Penal. Vamos dar uma olhada. Então, estamos diante do exame de número 28, da questão número 1. Acompanhe. Mateus conduzia seu automóvel em alta velocidade. Em razão de manobra indevida, acabou por atropelar uma vítima, causando-lhe lesões corporais. Com a chegada da polícia militar, foi solicitado que Mateus realizasse exame de etilômetro, bafômetro. Diante de sua recusa, foi informado pela autoridade policial que comparecer ao local que ele seria obrigado a realizar um exame para verificar a eventual prática também do crime previsto no artigo 306 da Lei 9503 de 97. Diante da afirmativa da autoridade policial, Mateus, apesar de não desejar, viu-se obrigado a realizar o teste do bafômetro. Após a conclusão do inquérito policial, com oitiva e representação da vítima, foi o feito encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia imputando a Mateus apenas a prática do crime do artigo 303 da Lei 9503 de 97, prosseguindo as investigações em relação ao crime do artigo 306 do mesmo tipo. Ainda na exordial acusatória, foi requerida a decretação da prisão preventiva de Mateus pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria reincidente específico, já que a única anotação constante de sua folha de antecedentes, para além do presente processo, seria a condenação definitiva pela prática de crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. No recebimento da denúncia, o juiz competente decretou a prisão preventiva, considerando as informações narradas na comissão de advogado de Mateus, responda aos itens a seguir. Poderia Mateus ter sido obrigado a realizar o teste do bafômetro, conforme informado pela autoridade policial, mesmo diante de sua recusa? Essa é a primeira questão. Segundo, qual requerimento deveria ser formulado em busca da liberdade de Mateus diante da decisão do magistrado que decretou sua prisão preventiva em razão de sua reincidência? Justifique. Então, perceba que aqui nós temos duas questões importantes. A primeira, relacionada à obrigatoriedade ou não de fazer a prova, de fazer o teste do bafômetro, né? E a outra diz respeito à prisão preventiva. Veja, a Constituição Federal e mesmo o Pacto de São José da Costa Rica, que também foi adotado aqui no Brasil, determina que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, a informação lá de que a pessoa era obrigada a fazer o exame do bafômetro não é correta. Né? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. É verdade que o Código de Trânsito diz que a prova acerca das questões físicas do motorista não é apenas através do bafômetro ou do teste de sangue, pode ser feita até por exame clínico, mas de qualquer maneira, por vídeo, por testemunhas, né? Mas de qualquer maneira, obrigado a fazer o exame, de jeito nenhum, essa prova é absolutamente ilícita, ok? Além disso, nós também temos que considerar outra questão, que é exatamente a questão relacionada à prisão preventiva.
Ao analisar os artigos 311 e seguintes do CPP, nós percebemos que a prisão preventiva só pode ser decretada em crimes dolosos e não em crimes culposos. Era uma análise, né? Então, se você está vendo o tema, se a questão perguntava lá, olha lá a prisão, acerca da prisão, então você vai lá para a prisão, artigo 311 e seguintes, né? E você perceberá que a prisão preventiva é apenas e tão somente para os crimes punidos, os crimes dolosos, e não para os crimes culposos, né? Vamos dar uma olhadinha, então, de novo aqui na tela, olha só, a questão exige conhecimento sobre os princípios aplicáveis ao processo penal, bem como sobre as previsões do Código de Processo Penal para o tema prisão. Com base nas informações constantes no enunciado, não poderia Mateus ser obrigado a realizar o teste do bafômetro, nos termos informados pela autoridade policial. Mateus foi autor de um atropelamento de vítima que sofreu lesões corporais em razão de sua conduta com violação do dever objetivo de cuidado. Independentemente, a autoridade policial não poderia exigir a contribuição de Mateus para a produção de provas contra ele próprio em relação ao crime do artigo 306 da Lei 9503 de 97 e o Código de Trânsito Brasileiro. O princípio do nemo tenetur sed tegere, trazido, dentre outros diplomas, pelo Pacto de São José da Costa Rica, estabelece que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Apesar de haver controvérsia sobre a extensão deste princípio, em relação à exigência de conduta positiva do investigado /acusado na produção de prova, que pode lhe prejudicar, prevalece o entendimento no sentido de que não existe obrigatoriedade na contribuição. O exame de etilômetro exige que o investigado adote um comportamento positivo, já que é preciso que ele sopre ar em determinado aparelho, de modo que não pode Mateus ser obrigado a realizar tal teste, se assim não o desejar, podendo o crime do artigo 306 do CTB ser identificado por outros meios de prova, conforme nós informamos. B. Em busca da liberdade de Mateus, o advogado deveria formular requerimento de relaxamento da prisão, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva exige a presença dos requisitos e pressupostos trazidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, independente do risco de reiteração delitiva, os pressupostos de 313 do CPP não foram atendidos. O crime imputado não é doloso e não tem pena máxima superior a 4 anos, ainda que considerada eventual causa de aumento. Em relação à reincidência, o artigo 313, inciso 2, do CPP apenas admite a prisão se aquela for em crimes dolosos. No caso, o enunciado deixa claro que Mateus era reincidente específico na prática de crimes culposos, logo não preenchidos os requisitos legais. Desde o início, a decretação da prisão torna-se legal, devendo ser relaxada nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Ok? Bom, na verdade, essa é uma expectativa, né, do que nós devemos ter ali em termos de resposta. Não precisa ser exatamente igual o que está nesse gabarito, né? Mas é evidente que teríamos que falar de não fazer prova contra si e teríamos que falar que não é possível a prisão preventiva para crimes culposos, apenas para crimes dolosos. Ok? É isso aí. Nos encontramos. Até mais.